O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então, Jesus designou 12, para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Piedade, Senhor, tende piedade. Piedade, Senhor, tende piedade. Piedade, Senhor, tende piedade. Piedade, Senhor, tende piedade. Queridos irmãos e irmãs, amados de Deus, hoje, dia 21 de janeiro, celebramos Santa Inês, Virgem e Marte. Seu próprio nome indica, o nome Inês é do grego, significa pura. Ela nasceu em Roma no ano 304. Era de família nobre, descendente da família Cláudia. Desde pequena foi educada na fé cristã. Foi cuidada por uma aia, uma babá. Desde criança demonstrou personalidade forte e decidiu consagrar sua pureza para Deus. E ela é mais conhecida por conta dos grandes escritores dos primeiros séculos, sobretudo do terceiro, quarto século, como um Santo Ambrósio, que escreveu muitíssimo sobre ela, exaltou e enalteceu o testemunho dela. E ela é um exemplo para a juventude. A juventude hoje, que bom que agora nós temos o Carlos Acutis, que é jovem, para os nossos jovens. Se vocês se dessem conta da grandeza dos santos que nós temos para os jovens, como um São Gabriel da Virgem Dolorosa, para que testemunho mais extraordinário, uma Santa Maria Gorete, e que estão mais perto de nós. Mas essa menina, lá da origem do cristianismo, filha de nobres, tinha tudo aos seus pés. No entanto, o tudo para ela é Deus, e ela escolhe servir a Deus. Com sua beleza e, sobretudo, com a sua beleza interior, que é a sua fé e, sobretudo, a caridade, o amor.
que ela manifesta. E ela não tem outra intenção senão a de ser fiel a Jesus. A fidelidade dela a Jesus supera tudo e todos. Santa Inês foi castigada por defender a sua fé, mas ela foi defendida por Deus. Sem poder contar com o socorro dos pais, porque quando eles se deram conta da grandeza do testemunho dela, ela com apenas 13 anos, era cheia de pretendentes, por causa da sua beleza. E mais do que a beleza física, o encanto que ela tinha. Porque às vezes tem pessoas que têm uma beleza física estonteante, mas são repugnantes. Inês era cativante pela beleza de Deus que está nela. E foi cobiçada por um jovem romano chamado Fúvio, que era filho de Simprônio, o prefeito de Roma. Fúvio fez o pedido de casamento formal à família. Inês, porém, não aceitou por causa da sua consagração a Deus. Fúvio, indignado, denunciou Inês como cristã. E era tempo de perseguição contra os cristãos, uma perseguição violentíssima, dos tempos mais difíceis. E ela foi a julgamento, um julgamento forjado, foi condenada a vários castigos. Os pais de Inês nada puderam fazer em seu favor, pois o prefeito de Roma estava acima deles, eles não tinham, eram nobres, tinham muita riqueza, mas estava fora do alcance deles. E o prefeito, irado, condenou Inês a uma pena pior: ser exposta nua num prostíbulo do circo Agnolo. Vê a maneira cruel que ele encontrou para ofender a dignidade da menina. Mas vejam vocês como Deus é poderoso e Deus age. Ele fez isso para que todos os homens de Roma a vissem nua. Inês pediu proteção a Deus. Então uma luz celestial a protegeu, de forma que ninguém conseguia se aproximar dela. Em seguida, seus cabelos cresceram rápido, protegendo seu corpo. O primeiro homem que tentou agarrar Inês nua no prostíbulo ficou cego por causa da luz que a protegia. Ao ver o homem cego, Inês rezou por ele, perdoou e ele pôde ver novamente. E se converteu. O homem passou a ver não uma jovem nua, mas uma filha de Deus, da qual emanava o amor de Deus, que equilibra e coloca as paixões humanas em seu devido lugar. Não obstante esse milagre, outro homem tentou violentá-la. Dessa vez, porém, um anjo do Senhor o matou. Santa Inês mais uma vez ficou com pena e orou a Deus. E Deus ressuscitou o homem. Por causa desses acontecimentos, no local onde foi esse prostíbulo, hoje se ergue a suntuosa Basílica de Santa Inês, em Roma. Mas ela foi submetida a torturas violentíssimas. Simprônio, o prefeito, ao ver tudo isso, teve medo e passou o caso da jovem Inês para o vice-prefeito, chamado Aspásio. Este era ainda mais cruel.
mandou queimá-la. Porém as chamas nada fizeram a ela, e sim aos soldados que estavam em volta. Depois disso, Santa Inês passou por vários castigos sob as ordens de Aspásio. Foi acorrentada e esticada na roda de tortura, mas nada a afetava. Inês, por sua vez, perseverava louvando a Jesus e nunca cedendo a nenhuma pressão. Por fim, Aspásio mandou cortar sua cabeça. Assim, com apenas 13 anos, ela foi morta. Foi em 21 de janeiro do ano 317. Por causa da data da sua morte, a festa de Santa Inês é realizada no dia 21 de janeiro, que se celebra o dia do seu nascimento para o céu. 8 dias depois da sua morte, seus pais estavam desconsolados, rezando em seu túmulo. Então Santa Inês apareceu a eles para consolá-los. Ela estava cercada por várias jovens virgens e anjos, segurando um cordeirinho e um lírio. Ela relatou sua felicidade a seus pais, que desde esse momento em diante viveram felizes em Roma e perseverantes na fé. E existem comprovações arqueológicas, precisamente, de todo esse relato. De fato, foi encontrado as suas relíquias naquele local. E ali está a sua basílica. É uma santa muito conhecida, mas de pouca devoção, infelizmente. Poucos têm devoção com Santa Inês, e ela tem um testemunho de fé, de uma grandeza que não deve nada a ninguém. E a forma como ela testemunhou a sua fé, de uma serenidade, uma entrega tão absoluta. Não por acaso ela leva esse cordeirinho no colo, na sua imagem oficial. Nas imagens de Santa Inês, ela é representada frequentemente com um cordeiro nos braços, símbolo de Jesus, o Cordeiro de Deus, e também porque seu nome vem do latim agnus, cordeiro. Ela também segura um lírio, que é o símbolo da pureza. E precisamente foi encontrado um crânio que há séculos era guardado como sendo de Santa Inês. Recentemente foram realizados exames forenses sobre este crânio e foi comprovado que se trata realmente do crânio de uma menina de 13 anos. Hoje o crânio de Santa Inês está na igreja de Santa Inês, em Agonia, Santa Agnese in Agone, localizada na Praça Navona, em Roma. Precisamente ali está a Embaixada do Brasil em Roma. Mas uma coisa ainda muito importante, que todos os anos é feito, todos os anos os padres da Basílica de Santa Inês levam 2 cordeiros para o Papa abençoar. Os cordeiros depois são tosquiados e sua lã é levada para fazer os palhos. Tiras de lã branca que são usados na liturgia pelos arcebispos da Igreja Católica. O palho
é um símbolo que lhes confere o poder da jurisdição. Santa Inês é cantada na ladainha de todos os santos. Santa Inês é padroeira da pureza e da castidade. E é também padroeira dos noivos. Então vamos pedir a Deus a intercessão dela. E é uma santa que quem tiver devoção, quem fizer a devoção com ela, vai se surpreender. Vai se surpreender. Ela costuma se manifestar com sinais. Por isso que eu disse, não é nada contra nenhum santo ou a favor de outro. Naturalmente que todos eles concorrem. Mas, no entanto, nós não podemos simplesmente ignorar o que passou, porque são testemunhos extraordinários. Claro, hoje temos Beato Carlos Acutis e tem outros grandes santos, jovens e adolescentes, que eu poderia levar muito tempo aqui citando. Mas eu quero falar, tendo falado um pouco de Santa Inês, e você vê como ela foi testada, aonde vai a maldade, e uma calúnia, a inveja, a cobiça, a infâmia. O que aconteceu com Saul e Davi? Vocês perceberam? Muita inveja. Muita inveja. Saul era envenenado pela boca do diabo. Como que o diabo botava a boca na orelha de Saul? Fofocas, mentiras. E é assim que acontecem as coisas hoje em dia. Quantas pessoas simplesmente se movem pelo que escutam, se movem por ouvir fofoca. Fofoca é terrorismo. Eu tenho dito que pior do que quem conta é quem escuta, porque quem escuta é que alimenta. O diabo está fazendo o papel dele, que é semear discórdia. Não esqueça que ele é o pai da mentira, mentiras, divisões. Foi o que fizeram. E Saul, já movido pelo ciúme, pela inveja, quer dizer, então ele foi envenenado, foi insuflado para agir. Como que ele reuniu 3.000 homens? Você pode dizer, mas é um exagero para perseguir Davi. 3.000 homens, um grande exército, simplesmente com o objetivo de matá-lo, matar o homem que livrou Israel do inimigo. Na verdade era todos eles mortos, não fosse Davi ter enfrentado e vencido o gigante Golias. No entanto, o que acontece? Saul, já movidos por sentimentos passionais, dominado pela sede de poder, pelo desejo de vingança, ele agora é movido e se lança contra Saul, numa guerra, ou melhor, contra Davi, numa guerra insana. Mas Deus é maravilhoso. Deus colocou o inimigo na mão dele, não para ele fazer o mal, e ele sabe bem disso. Saul entrou naquela gruta, e ali estava Davi e os seus homens, e ele então esperou que ele adormecesse, poderia tê-lo matado facilmente, cravar uma espada, uma lança no seu peito. Isso seria muito simples. Todos ali
dormindo, mas o que fez Davi? Para mostrar a Saul que ele não tem a ele nenhum ódio. Cortou um pedacinho do seu manto para dizer: você esteve na minha mão e eu nada te fiz, porque eu não tenho nada contra você. Você é o meu rei. Você vê como ele fez, como ele se prostrou, vê a maneira como ele se dirige para o rei? Pois vejam que aqui está a grandeza de um homem. Este certamente é o dia do qual o Senhor te falou: eu te entregarei o teu inimigo, para que faças dele o que quiseres. Você decide. E se Davi tivesse matado Saul? Teria manchado suas mãos, teria se trocado pelo ódio dele, teria dado a Saul o que Saul queria dar a ele, ou seja, assumiria as armas do inimigo, do ódio, do ressentimento, do desejo de vingança, que é o que muita gente faz hoje. Diante de uma ofensa, revida com a mesma arma, com a mesma ferocidade ou até pior. E Davi então logo, ele diz: que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessas a ungido do Senhor. Levantando a minha mão contra ele, o ungido do Senhor. E com essas palavras ele conteve os seus homens, que todos queriam matar. O destino deles era matar o rei. Até porque Davi é o herdeiro. Ele poderia dizer: eu vou matá-lo e agora eu sou o rei. Ninguém pode ser vitorioso fazendo o mal. E ele não foi ungido para fazer o mal. Ele foi ungido para fazer o bem. Por isso que um ungido nunca pode amaldiçoar. Um padre não pode amaldiçoar nunca. Um padre que amaldiçoa, ele usa a sua unção, a unção que recebeu para abençoar, ele usa a favor do inferno, a favor de Satanás. E muitos não se dão conta da sutileza que o diabo usa. E olha então como Davi se dirige: Senhor, meu rei. Saul voltou-se e Davi inclinou-se até o chão e prostrou-se. E disse a Saul: por que dás ouvidos às palavras dos que te dizem que Davi procura fazer-te mal? Viste hoje com teus próprios olhos que o Senhor te entregou em minhas mãos na gruta, renunciando a matar-te. Poupei-te a vida, porque pensei: não levantarei a mão contra o meu Senhor, pois ele é o ungido do Senhor e meu Pai. Presta atenção e vê em minha mão a ponta do teu manto. Se eu cortei este pedaço do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim, que não pequei contra ti. Tu, porém, andas procurando tirar minha vida. Que o Senhor seja o nosso juiz. E que ainda fala: e que ele me vingue de ti. Ou seja, ele entrega a justiça para Deus. Aqui não só o Senhor colocou o inimigo na mão de Davi, mas ele dá a Davi uma prova.
se ele realmente tem dignidade e equilíbrio para ser rei. Se ele mata Saul, ele não teria a dignidade para ser rei de Israel. Um homem que se deixa mover por ódio, um homem que se deixa mover por ressentimentos, por mágoas, mas ele foi generoso porque ele é generoso. Ele não fez isso por interesse, ele fez tão somente aquilo que o seu coração determina. E ele poupou a vida de Saul, porque o Saul é o seu rei, ungido do Senhor. Apesar do seu pecado, apesar da sua fraqueza. Isso não nos dá direito, às vezes as pessoas revidam um pecado com outro pecado. Você está favorecendo o demônio, agindo assim. Não se paga mal com mal. Nosso Senhor, inclusive, nos dá a regra de ouro no Sermão da Montanha: fazer o bem àqueles que te querem mal, fazer o bem àqueles que te perseguem. É isso que Jesus fez isso. Jesus nos ensina e nos exorta a fazer isso. E o mundo diz: isso é bobagem, isso é fraqueza, tem mais é que revidar, bateu, levou. Quando você assume as armas do inimigo, você sela a sua derrota. Porque foi que Davi venceu Golias? Porque ele lutou com as suas armas. E a sua arma é a confiança, a fé que ele tem em Deus. E é isso que ele nos transmite hoje, porque essa palavra traz um grande ensinamento, porque o demônio tem agido livremente, inclusive dentro da igreja e dentro das famílias, colocando umas pessoas contra as outras. E ele não faz isso com gente que está longe de ti. Eu falei ontem, o inimigo usa pessoas da tua confiança, até do teu afeto, para te atingir. E a pessoa diz: nossa, será que eu sou tão importante assim para o demônio fazer de tudo para me levar para o inferno? Na verdade, você é tão importante assim porque Deus te ama, só por isso. Na verdade, o demônio não está preocupado, não é contigo. Ele quer atingir a Deus, porque cada alma que sobe para o céu é uma derrota, dói muito, é uma lançada no coração de Satanás. Então ele quer sempre atingir a Deus. Então é preciso que nós lutemos com as armas que Deus nos oferece. Foi na terça, acho que eu falei das pedrinhas, as 5 pedrinhas de Davi, que são as armas que nós temos e que estão em nossas mãos. Agora nós precisamos tomar a decisão de usá-las e nos capacitar para usá-las. Isso mesmo. Nós não podemos ser ingênuos, cruzar os braços, achar que tudo está resolvido. Você toma muito cuidado. São Paulo já nos advertia: quem julga estar de pé, cuidado para não cair, porque cai. Não existe ser humano capaz de se sustentar por si mesmo. Quem se apoia em si próprio cai. Só Jesus pode nos sustentar.
Ele é a rocha firme, é o alicerce. E é nele que precisamos alicerçar a nossa vida. Daí a importância e a centralidade da Eucaristia. Às vezes a gente vê tantas pessoas fazendo reflexões bonitas sobre a Eucaristia, e você pergunta: você vai à missa todo dia? Você comunga todo dia? Ah, eu vou à missa no domingo, porque e tal, não posso. Será que mesmo uma pessoa que mora numa cidade grande, que tem igreja para tudo que é canto, e que tem missa das 6 da manhã até as 9 da noite, será que se você quiser você não vai? Você não pode ir? Prioridade. Mas quem não opta pela missa, mas tem tempo para outras coisas, tem tempo para academia. Ah, mas é cuidando da saúde. E a saúde espiritual? Você acha que é menos importante do que a saúde física? Eu não estou opondo uma coisa à outra. Não estou. E nem dizendo que não cuidemos da saúde física. Uma coisa é cuidar da saúde, outra coisa é a tal da estética. São as infiltrações, as coisas por aí e tal, o pessoal querendo ficar bombado, aumenta, tira daqui, bota ali, é assim que hoje acontecem as coisas. Isso é uma coisa. Agora, cuidar da sua saúde, deve. Agora não esqueça, mais importante é a saúde espiritual. Tem 2 horas para ficar na academia, mas não tem 1 hora para a missa? Bem, se fosse aqui, era mais do que 1 hora, aqui é 1h30, quando não é 2, mas vocês percebem? Qual é a prioridade que move, o que realmente nos move? Ah, o padre não sabe porque o padre não tem emprego, o padre não trabalha, não sabe o quanto é difícil lutar. Bem, vocês estão me julgando, não sabem como que é a minha vida? Eu não vivo aqui esperando como um passarinho novo que caia na boca. E tenho feito tudo o que posso. Nunca tive medo e nem de ter que trabalhar. Aliás, eu trabalho e muito. Muito. Eu não tenho folga assim. Amanhã eu começo 5 da manhã, porque eu tenho que me preparar. E daí o dia se faz pequeno. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso aqui é a decisão que cada um de nós precisa fazer por Jesus e ser fiel a Ele. E aqui ele nos ensina 2 coisas extraordinárias, Davi: lealdade. Você diz: nossa, mas como que ele é leal a um homem que quer matá-lo? Grandeza de espírito. Quem não tem não sabe o que é. Grandeza de espírito. Ele não está defendendo a fraqueza, o pecado, a ira e o ódio de Davi. Aliás, de Saul. Aquilo que Davi fez foi algo tão grandioso, capaz de resgatar uma alma para Deus. Capaz de resgatar uma alma. E é essa missão que Deus nos confia. Deus não quer que nós destruamos os nossos inimigos. Deus quer que nós convertamos. Ele quer que nós sejamos instrumentos. Na verdade, quem converte é Ele. É o amor de Deus que move o coração, que muda, que transforma a vida das pessoas. Jesus, na sua missão, ele
constantemente ele vai manifestando, ele vai se apresentando para as pessoas como aquele que pode mudar a tua vida. Ele não diz isso com palavras, ele vai dizendo com gestos e com ações: eu sou aquele que pode transformar a tua vida, e somente eu posso transformar a tua vida. E às vezes a gente perde muito tempo, a ficha não cai, ficamos orando no escuro. Estou falando no sentido figurativo. Vocês viram como Deus protegeu a Santa Inês, aquela luz, os cabelos, os anjos. E alguém diz: e por que Deus deixou que ela morresse? Deus não deixou que ela morresse. Ela ofereceu a vida dela por Deus. Lembra que Santo Inácio de Antioquia, ele defendia o direito de oferecer a vida dele por Jesus, como os mártires. Eles não queriam vantagens, eles queriam ter o direito, como Inês. Então não foi Deus que deixou que eles matassem a menina, ela que se entregou por Jesus. É totalmente diferente. Como quando Jesus disse a Pilatos: não são vocês que me tiram a vida, eu que entrego a minha vida. É diferente. Por isso que ele é vitorioso. E no domingo da ressurreição ele mostra aqueles que pensavam tê-lo matado, agora, aonde está a morte? Então aí que está a grandeza do testemunho do martírio, gente. E como o nosso testemunho é tão débil, por isso que nós precisamos olhar mais também para o patrimônio de fé que nós temos na nossa igreja, que são os testemunhos dos mártires e de todos os santos e santas maravilhosos, e cada um deles é um motivo a mais para que eu seja fiel a Deus, que minha preocupação seja servir a Deus, e não com esse, com aquele, com o outro, servir a Deus, com aqueles que Deus colocar em meu caminho, com aqueles que Deus colocar do meu lado, com aqueles que Deus colocar em minha mão. Um pouco isso. Mas para concluir, olhando para o Evangelho, Jesus escolhe 12. E por que não escolheu só 11? Por que 12? 12 é um número simbólico. Inclusive, a Escritura coloca 12 com D maiúsculo. 12 é uma instituição. É mais do que um número. E o que vem a significar? Porque eram 12 as tribos de Israel? Não, as tribos de Israel eram 12, como 12 são os apóstolos que representam o novo povo de Deus. Porque o número 12, ele expressa a totalidade da totalidade. Ou seja, Jesus veio para todos. E você diz, mas ele também veio até para aqueles que não são cristãos.
veio. Ele é o Salvador da humanidade. E quando ele diz, o Pai não quer que se perca nenhum dos seus filhinhos, eles também são filhos de Deus. Filhinhos amados, filhinhos queridos. E você diz, e eles vão ser salvos? Então, o que nós estamos fazendo aqui? A salvação é dom, é graça, é Deus quem dá. Não é você nem eu. Não sou eu que vou dizer quem é que pode ser salvo ou não. Você já pensou, se dependesse de nós, não se salvaria ninguém. É um pouco isso. Mas ele designou 12. 12 é o número do povo de Deus organizado. Israel tinha 12 tribos. Estas se organizaram simbolicamente em torno de 12 patriarcas, os filhos de Jacó. 12 também são os juízes do Antigo Testamento, bem como os profetas maiores. 12, então, é o número da organização, da liderança. Parece que o trabalho de Jesus começa a ter um novo nível de organização com essa escolha dos 12. O seu grupo mais próximo, com quem ele vai peregrinar habitualmente e a quem vai dedicar uma maior atenção à sua formação. É formado por 12 lideranças. Eles serão as referências para todos os discípulos. Se vocês forem olhar, e por que Jesus escolheu gente tão perversa para andar junto com ele? Escolheu ladrão, bandido, até um terrorista, um guerrilheiro, poderíamos dizer na linguagem de hoje, que Judas Iscariotes, que dizem que era um zelota. Certamente a escolha não agradou a todo mundo. Alguém não foi escolhido e com certeza deve ter ficado emburrado, chateado. Alguém pode ter considerado a escolha de Jesus equivocada. Como escolher Judas Iscariotes, por exemplo? Mas, meus queridos irmãos, foram esses que Jesus escolheu, com a luz do Espírito. E foram esses que espalharam o Evangelho. Jesus, ele veio e já escolheu pessoas simples, comuns e pecadores, para mostrar que a obra quem faz é Deus. E Deus se serve de criaturas tão pequenas, como uma pequenina Santa Inês, para confundir e destronar os grandes. É isso que Deus fez e é isso que Deus faz. Então não há razão nenhuma para nenhum de nós se julgar melhor ou maior que nenhum outro. Nós temos razões para sermos menor, sermos pequeno. E é isso que o diabo mais odeia, é quando uma alma é humilde, que ela conhece o seu lugar. Isso está muito presente na vida de Santa Maria de Jesus crucificado, a pequena árabe. E logo começaram a chamá-la de pequenina, porque ela era realmente pequenina. Tá certo que em Belém ela ficou bem gordinha, mas com 21 anos, quando ela entrou no Carmelo, ela tinha o rosto de uma menina de 12 anos, para vocês terem uma ideia. Era franzininha,
e parecia uma criança, e as feições de criança, os modos de criança, ela era pura, pura ao extremo, como uma Santa Inês. É tanto que quando o demônio desafiou Jesus, como fez em relação a Jó, Jesus disse só com uma condição: a pureza dela nunca pode ser tocada, colocada em dúvida, e o demônio nunca pôde atacar. E ela, parece até que é exagero, procurem conhecer, ainda há poucos livros no Brasil sobre Santa Míria, sobretudo suas cartas, publicadas em italiano e espanhol. Ali ela mostra tudo o que ela é. Ela venceu todas as legiões do inferno. Quando eles esgotaram, um dos demônios, inclusive num diálogo que uma irmã escreveu, ele falou: você pensa que é vencedora? O nosso chefe quase nunca sai do inferno, mas ele virá, ele vai te torrar. E o príncipe dos demônios passou por ela e foi derrotado. Como ele foi derrotado na sacristia da pequenina igreja em São Giovanni Rotondo, onde Padre Pio atendia a confissão dos homens, no dia que Lúcifer entrou na sacristia e chegou perto do confessionário, e Padre Pio mandou ele se ajoelhar, ele não se ajoelhou, e Padre Pio expulsou ele dali. E era o chefe. O chefe. Pois aí está o poder e a autoridade da fé. A autoridade da fé está nessa lealdade, nessa fidelidade a Deus e na humildade de saber que só Deus é tudo e que só Deus pode tudo. Amém. Nem a vingança, nem mesmo o ódio poderá superar o amor de Deus. Nem a vingança, nem mesmo o ódio poderá superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior em tudo que me acontece. Deus é grande, supremo